sessão. Nós temos o prazer de receber nos estúdios da TV Prevê dois vereadores aqui da cidade de Bauru. O Arildo Lima Júnior, vereador do PSDB, e o Roque Ferreira, vereador do PT. A ambos nós queremos agradecer pela presença e com certeza teremos um bom debate, uma entrevista muito profícua com a participação desses dois vereadores. Roque, hoje foi aberta aqui em Bauru a campanha nacional de combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. À tarde será realizada uma audiência pública para tratar do combate ao abuso e exploração sexual de menores. Você é o presidente da Comissão dos Direitos Humanos de Bauru. Qual a importância para que a população possa participar e tratar este tema na edilidade bauruense? Primeiramente, Samuel, eu gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade que nos está sendo oferecida pela TV Prevê, agradecer também a presença do colega Arildo e também aos telespectadores. Essa campanha ela é muito importante porque dia 18 de maio é o Dia Nacional de Combate à Exploração Sexual e Abuso à Criança e Adolescente. Nós temos percebido que os casos na cidade de Bauru e em todo o Brasil têm crescido muito desse tipo de violência. Então é importante esclarecer, é importante informar a população, é importante disponibilizar os meios materiais para que essas práticas possam efetivamente ser denunciadas e também estabelecer um diálogo com o poder público municipal para que a gente possa ajudar e contribuir com o poder público para que ele possa ter políticas e ferramentas, né, que ajude a prevenir, que ajude a combater e que ajude também a dar assistência às pessoas e às crianças e jovens que eventualmente possam ser vítimas, né, de abuso sexual. Então essa audiência pública é muito importante. A nossa expectativa é que a maioria dos vereadores possam participar, das entidades, das secretarias aqui da cidade de Bauru. Arildo, a pedofilia passou a ser a grande preocupação da sociedade. Qual é o papel político deste assunto que deve ser tratado com um repúdio de todo mundo? Bom, primeiramente, Samuel, boa tarde. Agradecemos por essa oportunidade que a TV Prevê nos dá novamente para debater questões públicas da nossa cidade. E de antemão quero deixar um abraço aos familiares, o nosso pesar pelo passamento do irmão do professor Duda, o Tito Trevisan, que faleceu na data de ontem, foi enterrado hoje na cidade de Pirajuí. Então nosso sentimentos ao professor Duda e toda a sua família. Obrigado. Realmente a pedofilia é um tema muito triste, né, que a nossa sociedade tem se deparado e que realmente é uma patologia perversa e nefasta que acomete as nossas crianças e que nós, sinceramente, nós não temos que ter complacência com quem comete esse tipo de abuso a crianças e também a adolescentes, abusos sexuais voltados explorando essas crianças. Então, eu vejo que o poder público, além de fazer o alerta, abrir o debate, criar mecanismos para que esse tipo de comportamento desses doentes, desses adultos doentes mentalmente, possam ser não somente tratados pelo viés da psiquiatria ou da patologia, mas também criminalmente, porque uma criança vítima de um abuso sexual na sua infância, na sua adolescência, as consequências são terríveis e ela leva para o resto da sua vida. Eu tive ouvindo uma palestra de uma doutora chamada Damares, e ela fez desse tema a causa da vida dela, não somente da questão da pedofilia, mas da exploração infantil, sexual, porque ela foi vítima de abuso sexual durante 3 anos na vida dela. E ela disse assim: eu não sei se é pior morrer no ato do abuso ou sobreviver a ele. Então é algo que realmente traz sequelas terríveis
a essa pessoa que foi abusada na sua infância, principalmente ao longo da sua vida. E que o poder público tem que não somente discutir as consequências, mas sim as causas que promovem esse tipo de comportamento doentio praticado por algumas pessoas inescrupulosas. Você faz essas considerações, eu me imagino olhando este caso que recentemente aconteceu nos Estados Unidos, onde aquele tarado, aquele desviado, manteve aquelas 3 mulheres reféns em abusos, em abortos e passando por toda sorte de privações durante 10 anos. Que coisa triste, não é? Muito triste. Nós tivemos, há alguns anos atrás, no Congresso Nacional, né, vereador, a CPI da pedofilia, aonde o presidente dessa CPI foi o senador Magno Malta. Por Espírito Santo, que esteve, inclusive, debatendo esse tema aqui nos estúdios da TV Prevê. Isso mesmo. E eu tive a oportunidade de ver uma palestra. E os crimes que são cometidos, a hora que nós olhamos as imagens, porque eles tinham várias imagens, né, de crimes cometidos com criança de 8 meses, triste. 1 ano. Triste. Então, é uma doença realmente, mas não pode ser simples e unicamente tratada como uma doença, mas criminalizar quem comete esse tipo de... É verdade. Eu queria repercutir com vocês, até porque o Arildo é evangélico e o Roque foi sempre citado pelo padre Beto, que foi excomungado pela Igreja Católica. Eu queria repercutir esse assunto com vocês dois. Roque. Veja, o padre Beto, ele tem uma formação bastante sólida sobre o ponto de vista teológico, sobre o ponto de vista filosófico, e foi exercer a sua fé como padre. E a igreja, ela tem muitos dogmas, né? Muitos desses dogmas, por exemplo, em relação ao purgatório, ele foi alterado pela igreja. E o padre expressou opiniões que contrariou a igreja local, né? Contrariou a diocese de Bauru. Então, o padre Beto, ele foi excomungado pela igreja local, né? Esse processo de excomunhão... Pela igreja local não, pela igreja católica. Não, pela igreja local. Local, mas Só um instantinho, a gente precisa entender como é que funciona o direito canônico, né? O padre Beto, ele pode recorrer dessa excomunhão. Desde que ele reverta o seu ponto de vista. Não, ele pode recorrer da excomunhão, e se alguma outra diocese entender que ele pode continuar exercendo as suas atividades como padre, independentemente do ato aqui da diocese de Bauru, ele poderá fazê-lo. É difícil você tratar desse assunto, porque uma coisa é você discutir os pressupostos de natureza religiosa e de natureza de fé, né? Cada um tem as suas opiniões. A Igreja Católica aqui em Bauru entendeu que ele estava rompendo com esses dogmas e adotou essa situação. Então, eu pessoalmente conheço o padre Beto há muitos anos, né? Me solidarizo com ele pessoalmente, mas não faço esse debate sobre o ponto de vista religioso. A Igreja Católica é uma instituição milenar, e todos nós conhecemos como funciona o Estado do Vaticano. O Estado do Vaticano é implacável, assim já o diz Galileu Galilei. Bom, eu não conheço o padre Beto, né, na intimidade, ouvi 2 vezes e o cumprimentei de uma saudação somente educada. Mas no que diz respeito ao comportamento como sacerdote e defensor de uma fé, eu acho que o meu posicionamento, e ele não foi contra os dogmas da Igreja Católica, ele defendeu estruturas do cristianismo. A Igreja, ela tem o seu conservadorismo, e ela precisa manter as suas tradições, não com que diz respeito a dogmas de comportamento da fé em si, da igreja em si, da instituição religiosa, mas ela precisa defender os princípios cristãos, que é a base de toda a justificativa da religião. Então, no meu humilde entendimento, ele afrontou princípios da fé cristã, aonde ele mexe em estruturas e diz
que determinados comportamentos já não mais correspondem ao momento contemporâneo e que precisa ser revista algumas questões dentro da Bíblia. Então, a Bíblia, para mim, como cristão, é o livro fundamental da minha fé, e a exegese dela, ela é muito perfeita e compreensível, né? Então, eu vejo que o Padre Beto, num determinado momento, ele entrou em conflito com a sua própria fé devido à filosofia, né? Então, tanto que a homilia, muitas vezes dita por ele, apresentada aos fiéis na Igreja Católica, fugia um pouco do contexto teológico e se inseria dentro do contexto filosófico. E eu acho que a Igreja, por tradição e para defender os interesses e os princípios da própria instituição, que é uma instituição milenar, hoje nós temos mais de 1 bilhão de católicos ao longo do mundo, ela tem os seus valores e precisa ser preservada. E, no meu entendimento, a atitude do bispo, nesse momento, ela foi acertada, porque ele precisa defender a instituição, que defende esses princípios de vida e de comportamento, tanto que a igreja é uma forma de freio da sociedade, que são fundamentais para que a gente não viva um ambiente de libertinagem e tenhamos um controle, uma relação social mais adequada. Eu pediria aos vereadores que condensassem as respostas, objetivando esclarecer, sem perder a linha de raciocínio, para que possamos ganhar tempo e atender, inclusive, aos inúmeros telefonemas dos nossos telespectadores. Mas, Roque, nós tivemos aí um debate sobre o projeto da ET, que deverá ocorrer no mês de junho. Por que foi marcado esse debate e como vocês estão tratando este assunto na edilidade baunense? Esse é um tema que tem repercutido bastante na casa, né, e até fora da casa. Era uma reivindicação da cidade, um planejamento da cidade para construir a estação de tratamento de esgoto. Foi criado o Fundo de Tratamento de Esgoto aqui em Bauru, que comportava, além da construção dos emissários, a construção das estações de tratamento de esgoto. Foi conseguido dinheiro a fundo perdido, baseado num projeto que foi apresentado ao governo federal. Tem-se feito esse debate, muitas discussões, algumas discussões, na minha opinião, sem nenhum fundamento, vereador Arildo, outras discussões justas, de se tomar conhecimento, de se conhecer a estrutura do projeto, né? Enfim, eu acredito que nós temos que fazer com a maturidade necessária todo esse debate para que, de fato, o projeto possa ser realizado e possa ser concretizado e que Bauru também possa fazer o tratamento do seu esgoto. Sabemos que existem intercorrências, como as apresentadas lá pela Senag, mas, enfim, essas intercorrências têm que ser tratadas também de forma bem rápida, bem precisa, para que isso não seja impedimento e um obstáculo para a construção da estação de tratamento de esgoto. O doutor Natanael, ele diz o seguinte: vocês estão sendo solidários com o Padre Beto, não o Roque, o doutor Natanael. Mas ele sabia, desde quando entrou na Igreja Católica, sabia quais eram os mandamentos e a filosofia canônica. Por exemplo, ele defendeu que os casais possam ter um parceiro a mais no casamento. Isso é uma swing, isso é um swing. E é homenagem a Trois. E vocês concordam com isso também? Roque, quer falar alguma coisa? É muito simples, independente de concordar ou não com as posições do Beto, eu disse que sou solidário ao Beto. Eu sei que ele deve estar sofrendo por conta dessa situação. O problema não é concordar ou discordar com as posições do Beto. Eu não discuto a questão religiosa. É muito difícil você discutir sobre o ponto de vista religioso. Eu sou solidário ao indivíduo, né, que sofreu uma sanção por expressar uma opinião, independentemente de se concordar com ela ou não. E, de fato, ele sabia onde estava entrando. E resolveu expressar suas opiniões e sofreu uma sanção por isso. Eu sou solidário ao homem, ao indivíduo. Eu queria saber do Arildo. Ontem discutiu-se sobre uma tal de RDC. Claro que nós vamos até falar sobre o PAC do asfalto. Mas o que é essa RDC? RDC quer dizer Regime Diferenciado de Contratação. Tá? É uma modalidade de contratação distinta da Lei de Licitação Geral, que é a 8666, e que foi estabelecida pelo governo federal no PAC 1 para atender inicialmente as atividades de construção
ou a infraestrutura, né, a possibilidade de implantação da infraestrutura para a Copa das Confederações, Copa do Mundo e as Olimpíadas. No PAC 2 e 3, esse regime diferenciado, que tem a finalidade de agilizar os processos licitatórios para que as construções, as contratações possam ocorrer com mais agilidade, foi ampliada para todo o programa dentro dos programas de aceleramento estabelecidos pelo governo federal. Então, nós fomos pegos de surpresa pelas informações veiculadas no meio de comunicação que a Prefeitura pretende licitar os 43 milhões de reais do PAC Pavimentação, ou PAC Asfalto, ou PAC Mobilidade, né, dentro da nossa cidade. E que, no meu entendimento, é desnecessária essa modalidade. Primeiro, nós não temos tradição. Segundo, nós vamos iniciar uma experiência, porque nós não temos tradição, vamos arriscar no modelo de contratação, já num volume dessa ordem de 43 milhões de reais, sem a necessidade de urgência e emergência. Né? Então eu vejo que nós poderemos fazer o processo licitatório dentro do padrão normal de contratação, mantendo a segurança jurídica, a transparência, a experiência que a Prefeitura já tem, para que a gente possa evitar surpresas e problemas no processo licitatório e na ação de contratação dessas empresas que virá à nossa cidade e farão a pavimentação de mais de 700 quadras contempladas neste programa de financiamento aprovado no governo federal para ser executado dentro da nossa cidade. Luiz Carlos da Bela Vista. Vereador Roque, eu concordo com sua luta quanto às passagens de ônibus e gostaria que o senhor fizesse a mesma luta para baratear os custos da Câmara Municipal, pois o custo é pesado para o munícipe. Olha, na verdade, a Câmara Municipal de Bauru, ela é uma Câmara que não usa toda a sua parte, né, do orçamento. Nós temos uma das câmaras municipais mais enxutas do Estado de São Paulo, se comparada com outras câmaras municipais. Né? Enfim, nós procuramos realizar o nosso mandato com uma estrutura que nós temos lá na Câmara, uma estrutura que muitas vezes gera muita dificuldade para que a gente possa realizar o nosso trabalho, levando em conta a dimensão que a cidade tem. Nosso mandato tem procurado exercitar esse mandato de maneira bem franciscana, né? Agora, é óbvio que nós temos vereadores, nós temos diretores na casa que sempre têm tido essa preocupação de cuidar bem dos recursos públicos. Né? Então, é um debate que está em aberto e acredito que todos ali têm procurado cuidar para que os recursos públicos enviados ao parlamento, eles possam ser bem tratados. E é importante a gente destacar que os custos não são só com vereadores, existe toda uma estrutura de pessoal administrativa que precisa ser feita com bastante zelo. Agora, quando você tem boas condições para exercer o seu trabalho no serviço público, isso tem que se traduzir, né, em melhor qualidade e melhor competência para a população. E a nossa Câmara Municipal deixa a desejar em muitos aspectos, principalmente no aspecto de assessoria qualificada aos vereadores. Nós temos muitas dificuldades para tratar de determinados temas por conta da falta dessas assessorias. Mas é um debate que está em aberto e a população tem todo o direito, todo o dever de fiscalizar e fazer o seu juízo sobre a prática do trabalho coletivo e do trabalho individual dos senhores vereadores. Nós vamos, na medida do possível, dar informações aqui sobre aquilo que os nossos telespectadores estão colocando. A Nara da Aviação, ela diz o seguinte: Samuel, o padre Beto não agiu de acordo somente com a diocese, mas com toda a instituição católica no mundo. Muito obrigado, Nara. E o Davi da Vinha Industrial, ele diz o seguinte: ontem passou uma reportagem sobre a péssima qualidade de transporte público de Bauru. Qual é a opinião que o vereador tem? Arildo. Eu acho que esse é um tema bastante abordado pelo vereador Roque, é um estudioso da matéria e que realmente nós precisamos fazer o melhoramento de algumas questões dentro do transporte coletivo, no momento de discussão sobre a mobilidade urbana numa cidade, no estado, no país. A gente verifica que nós temos uma frota enorme de veículos
dentro do nosso município. Hoje, aproximadamente 250 mil veículos, fora as motos, que está na casa de 50 mil motos dentro da nossa cidade, e que realmente nós não temos um transporte coletivo que vá de encontro às necessidades e à inversão de tradição e cultura sobre a questão da mobilidade urbana que uma cidade precisa ter. E que a gente precisa cobrar da Prefeitura, especificamente da Indurb, um estudo mais detalhado e um enfrentamento a essa situação, porque o transporte coletivo é uma permissão do poder público para que um particular ele explore essa atividade. E quem determina a modalidade, quem determina os parâmetros é o Estado, no caso nosso, a Prefeitura. E que nós teremos no andamento dos meses, a abertura de um novo processo licitatório para que a gente possa estar discutindo e que a Prefeitura venha realmente, juntamente com a Câmara e aqueles que estudam a matéria, estabelecer um parâmetro mais adequado. O Davi do Melidota, ele diz: vereador Roque, o genuíno do PT, condenado pelo Mensalão, está fazendo parte da Comissão de Justiça na Câmara. Como o senhor vê essa situação e que esperança isso traz para o futuro da nação? Olha, na verdade, nós temos o deputado Genuíno exercendo o seu mandato na Câmara, integrando a Comissão de Justiça e fazendo os recursos ao Supremo Tribunal Federal. Segundo a legislação, assim que for feita a apreciação dos recursos, a Câmara poderá instruir o processo de cassação ou não. Nesse caso específico, esses deputados, tanto Genuíno quanto outros deputados, no caso do Partido dos Trabalhadores, eles estão pagando preço pela degeneração política que eles praticaram. Eu faço esse debate em relação a isso, não só sobre o ponto de vista jurídico, mas só sobre o ponto de vista de natureza política, Samuel. Então, se entender que deve cassar o mandato, a Câmara vai fazer esse debate e vai fazer essa discussão. Sobre a questão do transporte, também muito rápido, Samuel, é importante a gente dizer o seguinte. Aliás, sobre isso, o professor Alberto Pereira, da Fundação da Casa da Capoeira do Bauru, ele diz que o prefeito justificou o aumento da tarifa com a redução do número de passageiros, que decorre disso, e a origem dessa posição, e ele quer a sua opinião. Na verdade, as três justificativas dadas pelo Executivo para o aumento das tarifas, elas são risíveis. Nós analisamos todo o conteúdo, toda a metodologia, fizemos um trabalho sério, o vereador Arildo sabe disso, né? E o nosso objetivo é discutir critérios que possam ser critérios que possam aferir de maneira muito precisa a questão da tarifa, inclusive dar subsídios para que a Indurb possa fazer o seu trabalho, coisa que a Indurb não tem condições de fazer hoje, né? Então, quando nós discutimos essa proposta de fazer a SEI do sistema de transporte em Bauru, a SEI não é para caçar prefeito, não é para tirar presidente de autarquia, não é para tirar presidente de empresa pública, enfim, ela tem como objetivo dissecar essa modelagem de custo do sistema de transportes, né? E todo mundo pode acessar o pedido que nós fizemos pelo nosso site, que ele está lá disponível para toda a população. E também, pegando o que o vereador Arildo colocou nessa questão, existe uma zona de conforto muito grande aqui na cidade de Bauru. Você não mexe com determinadas coisas. E eu estou convencido que pela atual estrutura que a Indurb tem, ela não pode dar conta dessa responsabilidade de tratar de transporte e trânsito. A cidade hoje já não é mais uma cidade pequena, nós temos vários problemas, então isso precisa ser tratado de outra forma, com profissionais competentes. Nós temos bons profissionais na Indurb, mas que infelizmente não dispõem dos meios materiais, inclusive para fazer cotação de preço. Só te dou um exemplo, Samuel. Nós pegamos uma planilha onde a cotação do valor do óleo diesel está em R$ 2,17. Qualquer um hoje que entrar no site da ANP vai ver que a média do valor do óleo diesel foi de R$ 1,45, sem a inclusão do ICMS. E quando você compra em grande volume, você ainda tem mais descontos. E tudo isso impacta no processo de custo do sistema de transporte. Então é esse debate que nós queremos fazer. Vamos continuar trabalhando para isso, para dar uma contribuição positiva para a cidade. Pedro Valentim, aqui em Bauru, alguns setores da sociedade disseram que vão acompanhar com lupa e vai exigir transparência da verba do tratamento de esgoto. Eles estão certos, mas se esta mesma atitude tivesse sido tomada com as verbas que eram direcionadas
para a Associação Hospitalar de Bauru, com certeza não teríamos milhões desviados e muitas vidas de pacientes do SUS poderiam ter sido poupadas. E quer saber a opinião? Vai lá, Arilton. Eu acho que a sociedade ela tem o dever de fiscalizar através dos seus instrumentos. Nós temos a Câmara Municipal, nós temos o Ministério Público, o cidadão pode e deve fazer a sua fiscalização, se inteirando das questões políticas, se inteirando dos projetos, se inteirando das execuções dos serviços públicos, e nós temos o dever e a missão de ser os fiscalizadores da sociedade enquanto detentores de mandato eletivo. E nós queremos, por isso que nós estamos abrindo essa discussão sobre esse assento de tratamento de esgoto, não somente para fiscalizar como será gasto o dinheiro. E eu digo uma coisa, Samuel, é claro que nós temos que sempre ter um olhar atento e cuidadoso, mas eu vejo que, graças a Deus, saiu da agenda política da nossa cidade a questão da corrupção. Nós sofremos décadas com este assunto e hoje nós não temos, graças a Deus, esse debate, esse enfrentamento. O que nós temos discutido é modalidade e qualidade da prestação desse serviço. E nós vamos estar fiscalizando, como também nós vamos exigir com que a estação de tratamento de esgoto, especificamente falando, ela não somente seja inaugurada, mas funcione e trate o esgoto do nosso município dentro da sua complexidade residual. Então, nós temos que fiscalizar, a sociedade tem que se fiscalizar, e se nós fazermos isso, nós teremos uma sociedade melhor de se viver. O Dorival da Vila Falcão diz: vereador Roque, você que é muito amigo do presidente da mocidade, o Jaime, peça para que ele entregue a quadra da escola de samba antes que a prefeitura tome a área, pois já está sendo cogitada essa situação. Então, a gente tem tido a oportunidade de conversar com a comunidade lá da Vila Falcão. O Jaime, ele é uma pessoa que, ele é meu amigo, como são amigos tantos outros que estão de um lado e estão do outro. Mas eu acredito que a população da Vila Falcão, os sambistas ali da Vila Falcão, é que tem que tomar em suas mãos a responsabilidade de resolver esses problemas. Nós procuramos ajudar dentro daquilo que nos compete, né? Mas nós não temos nenhuma possibilidade de fazer uma intervenção. Ali existem pessoas capazes, maduras, que poderão, sentando, dialogando e conversando, achar uma solução para colocar de novo a mocidade no lugar que ela merece aqui na cidade de Bauru. Ô Jaime, se a coisa estiver ruim, discute lá com o pessoal lá, conversa lá, vamos achar uma saída para isso. Toda vez que eu venho aqui na TV Prevê, alguém me pergunta isso, né? Sim, mas enfim, vocês sabem os problemas que existem lá, e é um problema que a comunidade coletivamente vai resolver, sabe? É porque o Roque é um carnavalesco, né, Roque? Sim. E você gosta das coisas que movimentam tem um problema. O aspecto cultural e folclórico da cidade. Tem um problema lá na Vila Falcão, na mocidade, mas a gente de fora, a gente não pode fazer uma intervenção. A gente procura conversar com um outro e buscar a melhor solução, né? Mas enfim, eles vão ter que resolver, vão ter que encontrar a sua solução. Mas e a dívida da Coab? Como é que está, Arilton? Foi feita uma proposta de um tipo de parcelamento, né, e enviado ao Conselho Curador do Fundo de Garantia. E essa semana eles vão se reunir para deliberar sobre essa solicitação, se eles aceitam ou não a modalidade apresentada pela Prefeitura. E nós estamos aqui ansiosos, aguardando a resolução, né, do Conselho, para saber quais as providências que nós, enquanto município, tomaremos sobre essa questão. Agora, e precisa resolver? Precisa resolver. Né? Foi feito um exercício muito grande pelo então prefeito Tugandirame para colocar a Prefeitura de Bauru novamente positivada junto ao governo federal, com as certidões do CADIM e do CAUC, para que a gente pudesse receber emendas parlamentares da Câmara dos Deputados, para que a gente pudesse habilitar aos programas do governo federal, receber recursos fora dos obrigatórios. Tanto que nós estamos tendo a possibilidade de receber dos 118 milhões de reais a fundo perdido, sem onerar os cofres públicos, porque hoje nós estamos adimplentes. Então nós não podemos perder essa condição, essa qualidade, e se não resolvermos a questão da Coab, nós teremos essa problemática novamente dentro da nossa cidade. Então nós temos que resolver, estamos esperando o posicionamento do Conselho agora, para saber quais os procedimentos ato contínuo que teremos que tomar.
O Reginaldo da Vila São Paulo diz: vereador Roque, eu admiro pessoas que, como você, Estélio, Batata, que sempre vestiram a camisa do PT desde a época em que o PT estava jogado às traças e não significava nada no cenário nacional. E nessa época em que o ex-presidente não era ninguém, você já servia para ser candidato a prefeito em Bauru. Por que hoje você, que conhece profundamente os problemas da cidade, não serve mais para ser candidato a prefeito? Aproveitando que o PT é uma potência hoje. Para você, o PT mudou ou está mostrando ser aquilo que sempre foi? Olha, na verdade, ser candidato, Samuel, a qualquer cargo, no meu caso específico, não é um desejo pessoal. Eu faço política há muitos anos, só no PT estou há 32 anos e combato no PT pelos princípios que nos levaram a fundar o PT. Tive a honra de ser candidato a prefeito em 1986, me sinto preparado para disputar qualquer eleição, né? E essa preparação foi ao longo de muitos anos, mas a decisão de ser candidato a prefeito ou não, de ter uma candidatura ou não compete ao indivíduo, compete ao partido. Eu tenho uma posição política dentro do partido, eu combato as políticas de aliança, né? Combato os governos de coalizão, porque são justamente os governos de coalizão que levam os partidos, né, no exercício do poder a fazer muitas concessões, né? A população não sabe quem acaba sendo o gato e quem que acaba sendo o leopardo. Basta ver o que está acontecendo agora no estado de São Paulo. O vice-governador do PSDB foi ser ministro do foi PT. Ser ministro, enfim, isso gera uma confusão danada na cabeça da população. Então eu procuro combater pelas minhas posições. O dia que eu puder ser candidato a prefeito do PT ou outro militante que pensa como a gente, defendendo as nossas posições, nós o seremos. Especula-se que você seja candidato a deputado na próxima eleição. Samuel, eu disputei tanta eleição na minha vida, a maioria delas, Arildo, sabendo que não teria a mínima possibilidade de ser eleito. Mas isso faz parte também de um processo, né? Tem havido discussões em São Paulo, tem havido discussões em Brasília, e o nome da gente sempre é cogitado para disputar as eleições no plano de deputado federal. Se tiver que cumprir essa tarefa, nós vamos cumprir essa tarefa com a mesma responsabilidade, com a mesma empatia, com o mesmo entusiasmo, como a gente sempre fez. Eu acho que é uma tarefa que a gente cumpre, uma tarefa positiva. Ser candidato não é desonra para ninguém. É desonra quando você, em sendo candidato, pratica tudo aquilo que uma boa parte da sociedade nega. Então eu tenho muito orgulho me senti sempre muito orgulhoso de ter sido candidato pelo Partido dos Trabalhadores. Arildo, você é candidato ou já trabalha por alguma ou algumas candidaturas do seu partido aqui em Bauru? Não, eu não tenho pretensão alguma de ser candidato a deputado, tanto estadual como federal, nas próximas eleições. Nós temos um compromisso com o deputado Pedro Tobias, da nossa cidade. Ele é o líder do nosso partido. Até a semana passada, ele era o presidente estadual do PSDB no estado de São Paulo. E nós estaremos junto com ele nas eleições do ano que vem. E eu quero continuar fazendo um trabalho combatente dentro da Câmara Municipal, defendendo os interesses da nossa coletividade e pontuando aquilo que eu acredito que é o melhor para o nosso município, fiscalizando, exigindo qualidade, como também apoiando as ações que o Executivo venha fazer e que eu penso que seja que vai de encontro àquilo que as pessoas desejam. Então nós queremos continuar fazendo nosso trabalho nesse mandato e o futuro a Deus pertence. Se lá na frente existir a possibilidade, nós analisarmos que existe um cenário interessante e positivo para galgar uma outra posição eletiva, nós sempre colocaremos à disposição o nosso nome da sociedade para contribuir na construção de uma sociedade mais justa, mais fraterna, igualitária, que a gente acredita que seja positiva, né? Então, nesse instante a gente não tem pretensão alguma, só queremos continuar fazendo nosso trabalho como vereador na Câmara. Eu quero agradecer aos dois vereadores, ao Aurindo Lima Júnior, do PSDB, ao Roque Ferreira, que gentilmente atenderam ao convite da produção e estiveram participando do nosso enfoque regional, que vai ficando por aqui. Amanhã nós estaremos de volta e renovamos o convite para que você esteja conosco neste horário ou nos horários alternativos do nosso telejornal. Muito obrigado e até amanhã.